Oncologia, Abner Paz, vai falar sobre as metas de alimentação para 2019. Saúde para você. E vamos começar diferente, né? No último dia do ano, vamos começar com o quadro Saúde para você, falando sobre esse assunto importantíssimo. 2019 já está bem aí, daqui a algumas horas, e as promessas, né? Pro ano que vem, cuidar da alimentação. Normalmente janeiro, Tom Claro, é aquele mês da academia. Você paga logo 3 meses e as pessoas às vezes só vão um, não cuidam muito, né? E a gente quer saudar também as pessoas que estão através da nossa live no Facebook da Rádio Rio Mar. Você pode acompanhar também essa entrevista. Dietas, atividade física e emagrecimento sempre estão nas metas mais listadas para o ano novo. Infelizmente, também é uma das maiores frustrações nos consultórios. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM o nutricionista clínico oncológico da Sensomed Oncologia, Abner Paz. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Obrigada por estar aqui conosco nesse último dia do ano. Eu que agradeço, obrigado por mais uma oportunidade. Sempre é um privilégio estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muita gente chorando no teu consultório ultimamente, que não cumpriu aquela meta, Abner? Um pouquinho, né? Sempre tem, mas eu acho que o pior mesmo vai ser pós, né? Pós-festas, é que a gente vai ouvir as lamentações. Eu costumo chamar o consultório de muro de lamentações, né? Porque o Natal já passou, hoje temos a virada do ano, o que significa aí mais comida e bebida, né? O que a gente pode fazer a partir de amanhã para se redimir dessas extravagâncias alimentares de fim de ano? E teve gente que não abusou só o fim do ano, não, né? Foi o ano inteiro. Então, na verdade, algumas coisas são pontuais, né? Isso, para quem tem costume de sempre estar se atualizando, né? O que eu consigo mudar, né? Como é que eu me alimento de maneira saudável? Então, essas coisas são bem pontuais para esse grupo de pessoas. Mas as dicas principais é restaurar a hidratação, né? Então, o consumo de bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, né? Não favorecem uma boa hidratação corporal. Então, a primeira dica seria restaurar, melhorar essa hidratação em decorrência de tudo aquilo que você comeu de errado nos últimos dias. Aí, vamos supor que uns 10 dias para cá, né? Por aí, né? Abner, o ano novo está chegando, né? E a história se repete, né? Traçamos metas que às vezes nem conseguimos cumprir, né? Uma dessas metas é ter uma vida mais saudável. Explica pra gente como podemos começar a reeducação alimentar sem fracassar no meio do caminho. Lembrando que as pessoas, já se falou que hoje é o último dia de comida, amanhã ainda tem o que sobrou, né? Aquele prato, RO, né? Prato Também francês. O típico RO, né? Então, na verdade, eu sempre costumo orientar você traçar metas, né? Sem meta, você não costuma chegar muito longe, né? É como você própria falou, né? Janeiro ou as segundas-feiras é sempre o dia da dieta, né? Eu vou restaurar tudo aquilo, eu vou tentar resolver aquilo que eu fiz de errado, né? Ou então, vou começar o pontapé inicial. Tem que ter esse pontapé inicial, claro que tem que ter, né? Pode ser a segunda-feira, pode ser o mês de janeiro, a partir do dia 2, mas isso tem que ter foco, né? Então, foco na qualidade da dieta. Como é que tem que ser essa dieta? A dieta tem que ser uma dieta que seja o mínimo possível de carboidratos simples, né? Que são aqueles açúcares, alimentos açucarados, refrigerantes, bolos, bolachas recheadas. Isso tudo desfavorece a qualidade da dieta, bem como vários outros, como os fast foods, né? Os enlatados, essas coisas todas que a gente ouve muito falar e que não é mentira, apesar de ser clichê por conta da repetição, mas é a pura verdade que a gente precisa fazer. A atividade física, né, precisa ser mantida com regularidade. Então, a literatura sempre fala para nós que seria interessante pelo menos 3 vezes por semana. Qual que seria a atividade física mais ideal? Aquela que você foi orientado a fazer por um profissional habilitado. Então, passar em consulta médica antes, para saber se você pode fazer qualquer tipo de atividade, né? E depois o profissional habilitado de educação física que vai te orientar. E foco, né? Manter o foco nisso aí. Não é tão fácil, a gente sabe disso, mas o foco, acima de tudo, você vai conseguir cumprir. Agora, Abner, tem gente que diz assim, olha, eu estou em dezembro, amanhã é 1º de janeiro, quero
me programar, quero perder 10 quilos até o verão, né, até fevereiro, tem gente que vai curtir, às vezes, o carnaval, enfim, qualquer festividade, um período de férias, e coloca metas que, às vezes, são impossíveis. O próprio metabolismo do corpo, ele vai te exigir ali um tempo, né, para você chegar até determinado resultado que se quer. Qual é a dica e orientação para quem comeu tudo que não podia, né, fez a dieta que não deveria fazer, e agora quer correr atrás de uma maneira muito rápida? Quando a gente passa pelo trânsito, eu vi até outro dia uma frase, uma faixa, assim, um cartaz, perca 15 dias em 45 dias, né? Uma faixa preta e vermelha que está circulando aí pelas ruas de Manaus. É preciso ter cuidado com essas dietas. Então, você está certíssima. Dietas da moda não são indicadas, né? Assim, o ideal, a principal dica, eu diria que, puxando a brasa, né, para minha sardinha, é procurar o profissional habilitado a fazer esse teu acompanhamento. Então, é claro, você tem que criar uma meta? Tem. Mas essa meta ela não pode ser tão rígida assim que você, na primeira semana, não consiga mais cumprir. O ideal é que você faça isso gradativamente até que o seu corpo crie um hábito. Você se habitue àquela nova rotina alimentar, né? Isso se chama a velha e boa frase que a gente sempre fala, reeducação alimentar, né? Então, reeducar é aquilo que não está educado. Geralmente a gente tem um errinho, né? Gosta de comer um pão a mais do que o que devia, ou qual que é o tipo de pão que pode comer pão ou não pode. Será que essa Pode dieta... comer pão ou não pode, Abner, me diz. Então, será que essa dieta tem que ser sem glúten, sem lactose? Na verdade, o que a gente fala é que isso tem que ser tudo feito muito sem neuras, né? Então, a história do sem glúten, sem lactose, realmente tem que ficar para aquela pessoa, para aquele paciente que realmente precisa dessa exclusão alimentar. Agora, com relação, para a gente já ir quase para o encerramento, a atividade física, né? A pessoa comeu bastante, né? Ganhou uns quilos a mais, nem pulando o carnaval consegue tirar tudo, né? O que deve fazer? É manter uma caminhada, como você frisou muito bem, depende de uma orientação, né, de um especialista, ou a caminhada por si só resolve, principalmente aquele rapaz, aquela moça que exagerou, né, e está com vigor aí, pode fazer uma caminhada, né? Sim, então, na verdade a caminhada ela é... Não pode ser uma caminhada para a mesa, né? Então, e nem pode ser sentado na poltrona só com o pé na esteira, como a gente vê por aí nas redes sociais, né? Tem que ser uma coisa levada a sério. Vou repetir o que eu já disse, de preferência orientada e pelo menos com aval médico, né? Porque a atividade física é uma coisa séria, mesmo que seja caminhada, você pode ter uma síncope, passar mal no meio do caminho e cair no chão e aí vai piorar tudo. Então, precisa sim ter uma orientação, uma permissão, mas é uma atividade muito boa, a mais recomendada por ser barata, fácil de fazer, né? E mexer o corpo, sair do zero, é o que é necessário, é o que é o mais essencial. Então, você sair do zero já está fazendo muita coisa por si mesmo. Agora, Abner, o que é considerado um cardápio saudável? Uma pergunta muito boa. E o cardápio saudável, ele deve ser, pelo menos, vamos falar em percentual, né? Que eu acho que dá para todo mundo entender. Metade do prato você tem que escolher vegetais e legumes. Aí, a outra metade você divide em duas partes. Estou desenhando aqui, né? Isso, desenha o prato aí. Metade do prato tem que ser vegetais e legumes, que pode até, essa metade de vegetais e legumes, você pode até inserir uma fruta, tipo uma manga, né? Um melão, uma melancia, para ficar um pouquinho mais tropical, né? Dar aquele gostinho. É gostoso também, né? Fica gostoso, não precisa ser sem graça. Legumes e verduras, não é porque é dieta que tem que ser sem graça, né? Aí, a outra metade você divide ela no meio e escolhe proteínas de boa qualidade, que seriam carnes brancas, de preferência, né? E um carboidrato de boa qualidade, que pode ser uma raiz, como, por exemplo, uma batata doce, como, por exemplo, da nossa região, muito típico, a macaxeira cozida. Pode ser um purê dessas raízes, né, que a gente chama de tubérculos, né? Sem excesso de sal, sem excesso de margarina, de manteiga. Margarina nunca, né? Que isso não faz parte da dieta saudável. Isso seria um prato de almoço. Então, nas outras refeições, sempre ter uma fruta como opção, né?
um carboidrato de qualidade, que não é carboidratos, aquele que é muito doce no paladar, esse provavelmente não vai ser a melhor massa, o melhor carboidrato para você escolher. Ah, mas pão não é muito doce. Mas pão é carboidrato simples, é refinado. Né? Tá proibido comer pão? Não tá proibido comer pão, mas o ideal é que você faça rodízio, tipo, você comeu um pão francês, pãozinho, né, daquele comum um dia, nos outros 6 dias da semana você faça outras opções. Cara Tem gente que roxo, fala né? Tem muita coisa regional para fazer. da tapioca, né? Outro dia a gente estava lendo várias reportagens sobre o assunto, é por isso que a gente traz o especialista para não ficar só nas reportagens do. Muito boa essa né? da tapioca. Hein? É. Tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode, que Então, é mais. Uns dizem que é boa, outros dizem que é maléfica. E aí, doutor? Então, e aí, doutor, né? Eis a questão. Se a gente for pensar no indivíduo, entre aspas, né? Saudável, que não tenha diabetes, que não tenha nenhum outro tipo de doença metabólica, então a gente pode dizer que seria uma opção, né? Mas a tapioca, ela não é assim tão benéfica quanto a gente ouve falar, né? O que seria o interessante da tapioca? É que, diferente do pão, ela não tem glúten, né? Que é aquela proteína proteína do trigo, que pode causar má digestão, que muitas pessoas reclamam uma vida inteira, que são cheias de gases, né? O estômago empachado, como a gente ouve falar aqui na nossa região, e não sabe muito por quê. Às vezes é essa proteína chamada glúten do pão. Então a tapioca seria uma opção. Porém, ela tem um carboidrato simples igual ao pão, né? Mas mesmo assim, ela seria uma opção melhor do que o pão. O ideal seria você acrescentar grãos dentro da farinha, né? Dentro da goma, antes de fazer a tapioca, como, por exemplo, aveia, linhaça, chia. Isso melhoraria o potencial. As castanhas, tipo a nossa castanha do Brasil, né? Que roubaram o nosso nome, que era do Pará, né? Acabou ficando a Amazônia do Brasil. Então, é uma opção, com certeza. Doutor Abner, muito obrigada pelas suas informações aqui na Rádio Rio Mar. Então, claro, se quiser sanar mais alguma dúvida, esse é o momento, viu? O doutor está indo curtir as festividades aí do fim do ano. As orientações gerais, doutor? Orientações gerais seriam, de uma forma geral, né? Você precisa fazer boas escolhas. Então, está proibido comer as comidas típicas? Teoricamente, não, né? Mas sempre com moderação, sempre sem exageros, né? E o ideal mesmo é você escolher as boas opções, como, por exemplo, uma carne branca, como, por exemplo, um carboidrato de qualidade, e sempre dar preferência àqueles alimentos ou aquelas preparações que sejam mais magras possíveis. Só antes de encerrar, fiquei só com uma dúvida aqui. Em relação ao jantar, tem gente que não janta, substitui uma bolacha com chá ou com um suco, ou faz uma vitaminada ou um mingau. É uma pergunta super válida e típica das consultas, né? Do dia a dia, então. O que eu posso dizer é que o que a gente sabe é o que, estudando o metabolismo do ser humano, a gente parte do princípio que a maioria das pessoas à noite não vai trabalhar. Então, se você não vai trabalhar, você não precisa de tanta energia assim. E aí, se você faz uma refeição, tipo almoço no jantar, claro, vai ter aquele que vai fazer essa opção e vai dormir muito bem, né? Só que, tardiamente, isso pode acarretar acúmulo de peso, acúmulo de gordura corporal, e ele não vai nem conseguir perceber, porque isso vai ser tardiamente, mas os efeitos vão vir. Então, o ideal é uma refeição leve, como, por exemplo, um prato proteico, tipo um frango grelhado, pode até ser um peixinho da nossa região, né? Com legumes, por exemplo, alguns legumes de forno, cenourinha, batata doce, né? Então, seria uma opção, né? Salada e uma proteína. Evitar a nossa típica farinha, não tem para onde correr. Farinha é hábito, mas não tem muita qualidade nutricional, não agrega muita coisa, né? Então, se você não consegue, evita. Diminui a quantidade até, se possível, zerar, né, o consumo. Desafio que o senhor deixou lançado no ar para 2019, o amazonense deixar de lado a farinha. Doutor Abner Paz, muito obrigada aqui pelas suas informações
ao jornalismo da Rio Mar, agradecer também ao longo do ano a Sensomed, que esteve conosco orientando os nossos ouvintes todas as segundas-feiras e até ano que vem. Então, essa frase é interessante de falar, né? Até ano que vem. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar passando o nosso dia a dia, para a população de uma maneira geral, né? Então, trazer saúde é o nosso foco, né? E eu acho que é o intuito da parceria Sensomed Rádio Rio Mar, trazer informações sobre saúde para vista de melhora da qualidade de vida, tanto nossa, né, que estamos aqui, como da população que nos ouve. E em nome da diretoria e da equipe, né, da equipe dos profissionais da Sensomed, agradecer todos os momentos que estivemos juntos e nos disponibilizar para que em 2019 possamos estar aqui com vocês, ouvintes, e com vocês, profissionais da rádio, sempre dando essa oportunidade muito valiosa para nós, né? Jornalismo com credibilidade. E a gente agradece a todos vocês que estiveram acompanhando a nossa live. Você que não estiver sintonizado, sintonize aí 103,5 e continue conosco. Agora vamos falar da posse do governador eleito.